Pensa comigo, o que uma ida ao supermercado, uma birra de criança e uma decisão de negócios milionária têm em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta, na verdade, é uma estrutura, uma espécie de esqueleto escondido que transforma a maior bagunça em clareza. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos desvendar esse padrão e entender como usar ele para tomar decisões melhores em tudo na vida. Então, vamos começar com uma situação que, olha, todo mundo já passou. O supermercado. Sabe aquela história de, vou ali rapidinho comprar só pão e leite e de repente, sem nem perceber como o carrinho tá lotado e a conta no caixa dá aquele susto? Por que será que isso acontece tanto, hein? Pois é, e o número por trás disso é impressionante. Sério, estudos mostram que até 40% do que se gasta no supermercado pode ser com compra por impulso. 40%. É quase metade do dinheiro indo embora sem planejamento. E a razão é bem simples. Quando a gente não tem um plano, uma estrutura, a gente fica totalmente vulnerável àquela confusão dos corredores. É o que a gente pode chamar de a armadilha do supermercado. E para fugir dela, não precisa de mágica, não. A solução é uma ferramenta super poderosa, mas que muita gente nem dá bola. É a nossa primeira estrutura simples para botar ordem nessa bagunça. É isso mesmo, a boa e velha lista de compras. Pode parecer só um pedacinho de papel, né? Mas é muito mais que isso. Pensa nela como um escudo, uma estratégia de defesa que protege o nosso bolso das armadilhas de marketing e, vamos ser sinceros, dos nossos próprios impulsos. E é aqui que uma lista deixa de ser um simples lembrete e vira de verdade uma operação estratégica. Porque olha só, não é só sair anotando o que vem na cabeça. É sobre, primeiro, dar uma olhada na despensa para não comprar o que a gente já tem, depois planejar as refeições para saber exatamente o porquê de cada item, aí definir um orçamento, que é o nosso limite, e o toque final, organizar a lista por corredor. Assim a gente vai direto ao ponto e foge das tentações. E essa frase aqui resume tudo, né? A diferença entre quem economiza e quem entra no vermelho todo mês está justamente na disciplina de registrar e controlar cada centavo gasto. Ou seja, não é sobre sorte, é sobre ter disciplina. E a lista de compras é exatamente isso, é a disciplina na prática, transformada num plano. No fim das contas, é ter um sistema para guiar o que a gente faz. Ok, beleza. Entendemos que uma estrutura funciona bem para dinheiro, para compras, mas e quando o caos não tem nada a ver com prateleiras e produtos, mas sim com sentimentos? Quando as emoções explodem? Será que essa mesma lógica de ter um plano também funciona? É o que a gente vai ver agora. Pois é, agora a gente vai levar essa ideia de organização para um lugar bem diferente, o campo emocional. E para isso, vamos focar num dos maiores desafios que existem, as famosas birras infantis. Parece uma mudança drástica de assunto, mas vocês vão ver que a lógica para encontrar a calma é a mesmíssima. Olha só essa comparação. De um lado, o caos das compras. Impulso, dinheiro que vai embora, estresse. Do outro, o caos da birra. Frustração, gritaria, aquela sensação de não saber o que fazer. Percebe? Os dois cenários geram um estresse enorme e uma sensação de perda de controle. E nos dois casos, é uma abordagem com estrutura que pode trazer a ordem de volta. Mas, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é uma birra de verdade. E olha, não é manipulação. É uma explosão emocional supernatural que acontece porque o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento e ainda não consegue lidar com sentimentos muito fortes. Então, o papel do adulto não é punir, é ajudar a criança a se acalmar, a se regular. E aqui está a estrutura para lidar com essa tempestade emocional. É um plano com 3 momentos-chave: o durante, o depois e o entre. Pensa bem, não adianta tentar dar lição de moral no meio do furacão, né? Então, durante a crise, o foco é só um: segurança e calma. Ponto. Só depois que a poeira baixa é que vem a hora de conversar, de se conectar e encenar. E talvez o mais importante de tudo é o que se faz entre uma crise e outra. Criar rotinas, ter expectativas claras, é isso que vai evitar que a próxima tempestade se forme. E aqui a gente junta tudo. Tá vendo a grande conexão? Uma lista de compras inteligente e um plano empático para birras? No fundo, são a mesma coisa. São estruturas simples que pegam um problemão, algo que parece gigante e assustador, e quebram em pedacinhos, pedaços pequenos que a gente consegue lidar. E agora vem a parte mais legal.
Sabe essas estratégias que parecem super caseiras? Elas são, na verdade, uma versão simplificada de um método muito poderoso usado por empresas gigantes e até governos para tomar decisões super importantes. Vamos dar uma olhada na versão profissional dessa ideia? O nome é um pouco técnico, Processo de Análise Hierárquica, ou AHP. Basicamente, é um método que junta matemática com psicologia a ajudar a tomar decisões complicadas. A grande sacada, a mágica do negócio, é que ele consegue transformar coisas subjetivas, tipo, eu prefiro isso ou isso é mais importante, em números. E com números a gente consegue comparar tudo de um jeito lógico. E o pulo do gato do HP é a simplicidade. Em vez da gente ficar maluco tentando pensar em 10 critérios ao mesmo tempo, o método obriga a gente a comparar só 2 de cada vez. Simples assim. Por exemplo, na hora de escolher um imóvel. Para mim, localização é mais importante que preço. A resposta pode ser um pouquinho mais importante ou muito mais importante. Cada resposta dessas ganha uma nota, um valor. E ao fazer isso para todos os pares de critérios, um padrão super claro começa a aparecer. E aqui a semelhança com os nossos exemplos do dia a dia fica super clara. É o mesmo processo. Assim como na lista de compras, primeiro a gente quebra o problema em partes. O que eu preciso comprar? Depois a gente compara e dá um peso para cada coisa, o que é mais urgente. E no final, juntando tudo isso, a gente chega na melhor decisão. Uma decisão que não é baseada em achismo, mas num processo lógico. Então, vamos amarrar tudo isso. A grande sacada aqui é que esse método profissional pode e deve ser trazido para o nosso dia a dia, para qualquer decisão que esteja pedindo um pouco mais de clareza. A lógica é a mesma, não importa se é para ir ao mercado, lidar com uma birra ou fazer um investimento, é sempre sobre isso. Primeiro, desmembrar o problema. Segundo, comparar as partes. E terceiro, com base nisso, fazer uma escolha clara e com confiança. Então, dá para a gente pensar nisso como um kit de ferramentas para ter mais clareza na vida. Primeiro, divida o problema em pedaços menores. Depois, defina o que é importante, quais são os seus critérios. E, por fim, compare as opções de forma organizada. A lição mais importante é que, quando a gente está no meio da bagunça, a solução raramente é ter mais informação. A solução é ter uma estrutura melhor para organizar a informação que a gente já tem. E essa frase, adaptada do criador do HP, fecha nossa conversa com chave de ouro. Mais do que determinar a decisão correta, o HP ajuda as pessoas a escolher e a justificar sua escolha. O ponto principal não é achar uma resposta mágica, a única resposta certa. O mais importante é ter clareza e, principalmente, confiança no processo que levou àquela escolha. E, para a gente terminar, fica aí uma reflexão. Com essas ideias em mente, qual é a próxima decisão complexa, na vida pessoal ou profissional, que a gente pode simplificar? Onde é que um pouquinho mais de estrutura faria toda a diferença? Fica aí a pergunta. Obrigada por acompanhar esta análise.